Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Pós-Vital do Estado de São Paulo, do dia 3 de novembro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vamos iniciar os processos do dia de hoje. Vamos iniciar justamente com o processo de Orbis, distribuição de alimentos limitada, recurso de ofício, relator da doutora Maria Selma. A doutora Rafaela está presente? Sim, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. A doutora vai realizar a sustentação oral? Isso. Na verdade, é só um breve comentário, né, sobre esse tema, como, os senhores já estavam discutindo, né, o tema já está praticamente aí endereçado. Só né, a nossa ideia aqui é só para reiterar, né, que o que a Orbis requer é que, conforme a leitura nos autos, já restou, né, cabalmente comprovado que todos os itens do auto de infração eles foram, né, recolhidos à Secretaria da Fazenda, né, pela recorrida. Então requer, né, que seja mantida integralmente a decisão de primeira instância e, né, reiterando aí que o recurso de ofício, né, na representação fiscal apresentou o seu parecer e manifestou-se no sentido que a decisão de primeira instância se encontra correta e opinou pelo não provimento, né, do recurso de ofício. Então, é só essa pequena consideração que eu gostaria de fazer. Obrigada. Tudo bem, doutora Maria Selma. Você já está aberto? Então vamos. A doutora Maria Selma, então, nos apresenta os autos? Oi? A doutora Maria Selma? Tá mudo. Tá mudo, doutora Maria Selma. Desculpe. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Rafaela. Obrigada pelas suas explicações. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu colei o voto, se eu parei no... Não, sim. Ah, eu não coloquei o voto aqui, né? Ai, presidente, por favor, me permitir novamente, eu não coloquei o voto, desculpe. Um momento só. Mas eu sei que o sistema está um pouco lento. É possível também, Selma. Ok, obrigada.
Espera um pouquinho. Ok. Bom, então, eu vou passar as infrações, que é deixar de pagar ICMS, não registrar, não escrituração de notas fiscais nos registros contábeis, e também a contribuinte apresenta defesa às folhas 324 e 350, alegando que solicitou o parcelamento do item 1, 2 e 4 do AIM, pleiteando o conhecimento da confissão irretratável dos débitos tributários consignados em tais itens e a suspensão da exigibilidade com base no artigo 151, inciso 6 do CTN. Na defesa, com relação ao item 3, apresentou as GNRs emitidas em seu nome, bem como os respectivos comprovantes de pagamento que comprovam o recolhimento do ICMS-T cobrado pelas autoridades fiscais no referido item. Afirma ainda o pagamento posterior à lavratura do AIM dos subitens 3.3 e 3.4 e 3.5. Alega pagamento a tempo dos fatos geradores dos subitens 3.1, 3.2 e 3.6 e alega decadência de parte dos débitos fiscais objetos do AIM, cuja competência é anterior a maio de 2015. Por fim, fala sobre a ilegalidade do cálculo dos juros de mora e das multas aplicadas. Não houve manifestação fiscal e o processo foi convertido em diligência ao núcleo de cobrança para confirmação da liquidação dos subitens 3.3, 3.4 e 3.5. Guia e comprovante de pagamento anexos, documento 6, as folhas 421 a 422 e folhas 333. Também quanto aos subitens 3.1 e 3.2 e 3.6, onde a contribuinte recorrente afirmou o pagamento ao tempo dos fatos geradores, caso de cancelamento dos respectivos itens, as folhas 473 e 474. Em retorno, o agente fiscal de rendas confirmou o pedido de parcelamento efetuado pela contribuinte recorrente para o valor integral dos itens 1, 2 e 4, subitens 1.1, 2.2, 4.1 e 4.2 do referido AIM, tendo pagos as 12 parcelas acordadas e, ainda, constatou o pagamento do montante suficiente para a quitação integral dos subitens 3.3, 3.4 e 3.5. A recorrente juntou manifestação às folhas 490 a 497 e as folhas 500 a 507, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos. Em conformidade com o acima exposto, julgo apenas os itens 3.1, 3.2 e 3.6 do presente AIM improcedentes e decido pelo cancelamento da exação neles constantes, em sua integralidade. Os demais itens do AIM estão extintos pelo pagamento, conforme certificado pela autoridade competente, as folhas 485 a 486. Faz-se necessário, pois, o competente recurso de ofício à decisão proferida. As folhas 511 a 513, a representação fiscal junta seu parecer ao recurso de ofício, requerendo não provimento do recurso, uma vez que, ao seu entendimento, a decisão proferida está correta. Isto porque, quanto aos itens 1, 2 e 4 e aos subitens 3.3, 3.4 e 3.5 do AIM, foram considerados extintos pelo pagamento com base em informação do núcleo fiscal, as folhas 485 a 486, e correspondentes comprovantes juntados às folhas 476 a 484, mediante conversão do julgamento em diligência, pelo julgador fiscal às folhas 473 a
a 474. Já com relação aos subitens 3.1, 3.2 e 3.6 do AIM, de fato, os valores cobrados na autuação já haviam sido pagos à época das operações, conforme considerações de folhas 328 a 333, segundo as quais foram devidamente juntadas as respectivas GNREs emitidas em seu nome. Documento 4, de folhas 387 a 411. Bem como os respectivos comprovantes de pagamento, documento de folha 5, 413 a 420. Nas folhas 520 a 541, a recorrente junta suas contrarrazões ao recurso de ofício. Aí eu passo ao voto. Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda contra a decisão proferida de primeira instância administrativa que julgou improcedente o presente AIM, cancelando em sua integralidade. Em seu parecer em recurso de ofício, a representação fiscal requer pelo não provimento do recurso de ofício, uma vez que, ao seu entendimento, a decisão proferida está correta, corrobora com o exposto na decisão recorrida. Destarte, mediante análise constante do relatório e conforme a manifestação da representação fiscal, é de se concluir que houve a extinção do feito pelo pagamento dos itens 1, 2 e 4 e aos subitens 3.3, 3.4 e 3.5 do AIM, o que foi corroborado pelo próprio núcleo de fiscalização, as folhas 485 a 486 e comprovantes juntados às folhas tais. Ainda conforme se verifica as folhas 328 a 333, que os subitens 3.1, 3.2 e 3.6 do AIM também foram pagos à época das operações, tendo sido devidamente juntadas as respectivas GNREs, conforme documentos das folhas 387 a 411, bem como os respectivos comprovantes de pagamento. Nestes termos, conheço o recurso de ofício e a ele dou-lhe provimento, tendo em vista a confissão irretratável, quer dizer, aí que eu não conheço, né? Não sei, presidente. Assim, doutora Marcela, agora eu vi direito o recurso de ofício, né? Então, o que acontece? Houve os itens que o contribuinte já pagou, né? Então, esses itens não pagos, na verdade, já que foram pagos, na verdade não está nem em discussão. Né? A única coisa que está em discussão no processo é o recurso de ofício. Uhum. E o recurso de ofício, o que aconteceu? A decisão de primeira instância cancelou os itens porque o contribuinte pagou antes mesmo da autuação. É isso que eu entendi. Tá? Então, é por isso que a representação fiscal entende pelo conhecimento e não provimento de recurso de ofício. Então, nesse sentido, eu acho que a representação fiscal tem razão. Né? Porque a única coisa que a gente ainda está em discussão no processo são os itens 3.1, 3.2 e 3.6, né, que foram pagos antes mesmo da autuação. Né? É só isso que está em discussão. Tá? Então, eu acho que nesse caso aqui, realmente, é o caso de conhecimento e não provimento de recurso de ofício. Aí eu fiquei... Tá? Então, não tem relação com o pagamento posterior à autuação. Tá, então seria, nestes termos, conheço do recurso e a ele nego o provimento? Isso, acho que é o suficiente. Tá. Então, posso corrigir o final, presidente? Porque eu coloquei que não conheço. Eu vou abrir a edição. Acho que na ementa saiu correto, né? Não Na ementa aparece no conhecimento também. Não conhecimento? Está não conhecido. Tá, então conheço, né? Conheço e nego o provimento. Tá. Deixa eu ter uma... Conhecido. Estes termos.
Acho que agora ficou. Ah, não. Ela... Então, ficou conhecido integralmente, com julgamento do mérito, não provido. Ok? Tudo bem. Então, o processo está em discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação. Então, o recurso de ofício de Orbis, distribuição de alimentos limitada, foi conhecido e não provido. Agradeço a presença da patroa. Obrigada, doutora Rafaela. Muito obrigada, doutora Maria Leucêmia. E um bom dia para vocês, um ótimo julgamento. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu pedi ali um minutinho de licença, né, que deu uma ligação aqui. Me dê um minutinho só para a gente continuar a sessão. Então eu já posso sair. Então tá, um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade. Um abraço. Bom dia, doutora. Obrigada, igualmente. Bom fim de semana. Muito bem, desculpa pelo imprevisto. Vamos passar para outro processo. Processo de Polimporte, Comércio e Exportação Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Paulo Maceta. É o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Sim, eu ia só pedir para você liberar a edição, presidente. Ah, já está liberado. Sim. Depois eu estou com uma versão nova, só colo lá. Bem, tem só uma acusação do AIM, que é receber mercadorias desacompanhada de documentação fiscal, no período de maio de 2011 a outubro de 2011. Os documentos fiscais de emissão atribuídos à Just Comercial Limitada não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES e foram todos declarados inidôneos
conforme procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição. O emitente, indicado nos documentos fiscais elencados no anexo 2, Just Comercial Limitada, teve a inscrição estadual enquadrada como nula desde a sua abertura em 5 de maio de 2010. O ICMS está sendo exigido do destinatário como responsável solidário nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMES, em virtude de não haver comprovação de pagamento nas operações anteriores. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação do auditor fiscal da Receita Estadual autuante, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, a autuada apresentou pedido de retificação de julgado recurso de ordinário, um despacho da presidência do TITIM deferiu o processamento do pedido de retificação de julgado, deferiu o processamento do recurso ordinário, a representação fiscal apresentou contrarrazões e os autos foram distribuídos para mim. O patrono ou patrona não compreendi. Se ela quiser fazer a sustentação oral. Doutora Camines? Bom dia. Bom dia. Bem? Tudo bem. Posso iniciar com a sustentação oral? Fique à vontade, doutora Camines. Bom, muito obrigada. Como o relator já fez um resumo do caso, eu já vou passar direto para os pontos principais. Primeiro, eu só queria ressaltar a questão da nulidade da decisão, porque a decisão do julgador de primeira instância, ela deixou de apreciar dois argumentos que são muito importantes para esse caso, né? Quais sejam o argumento da impossibilidade da recorrente figurar no polo passivo, e o segundo, que o agente fiscal, ele reconhece que a cassação da inscrição estadual da empresa, Just, foi publicada em 11 de dezembro de 2013, com efeitos retroativos do dia 7 de novembro de 2012. Então, assim, não abrangeu o período da operação realizada entre a Polimport, que é a recorrente, e a empresa Just. Então, assim, como já bem sabemos, né, as decisões que não apreciam todos os argumentos trazidos, elas são nulas. Então, a matéria ela tem que ser discutida. Então, por isso que a gente pede para reanalisar esses dois pontos, que são de suma importância para o caso. Agora, já em questão ao mérito, a recorrente, como podemos observar no recurso, ela foi incluída como responsável solidária. Só que, nesse caso, a infração, ela é supostamente por ter recebido mercadoria desacompanhada da documentação fiscal da empresa Just. Mas ocorre, conforme comprovado, todas as mercadorias recebidas pela recorrente, elas são sujeitas a ICMS-ST. Então, o fisco ele deveria comprovar a existência desse pagamento de ICMS nas operações, só que ele não comprovou. Então, verificamos que a Just, que também é substituída e não a substituta, então houve a comprovação de que não houve pagamento, então deveria ter sido verificado nas empresas que venderam para a referida empresa. Então, fica evidente que o fisco ele não trouxe provas suficientes para os autos e não comprovou que as mercadorias não tiveram sido esse reconhecimento de ICMS-ST. Então, a recorrente ela não poderia ter sido incluída no polo passivo da autuação. Por esse motivo que pedimos que a decisão de primeira instância seja reformada por conta da ilegitimidade da recorrente. Ainda trouxemos a questão de que, na verdade, o fisco ele não se atentou a uma pequena questão. Como a Just ela teve a sua cassação de inscrição estadual no período de 11 de 12 de 2013 e retroagindo a 7 de 11 de 2012. Só que todas as operações com a Polimport, elas ocorreram de maio de 2011 a outubro de 2012. Então, até colacionamos assim o histórico da situação cadastral do estabelecimento, comprovando que
as operações ocorreram anterior a esse período, então, assim, não tem o que falar de documento inidôneo, porque realmente toda a operação foi devidamente comprovada. Por isso, o recorrente ele pede provimento ao recurso ordinário. Bom, é só isso, eu fico à disposição. Muito obrigada. Agradeço ao Dr. Caminhos, Dr. Paulo. Ok, eu vou iniciar meu voto só pelo item 11 do meu voto, que é o voto em si. Inicio o voto analisando a alegação do autuado de nulidade da decisão ACO referente à falta de análise de alegações de sua defesa. As alegações supostamente não analisadas pela decisão recorrida seriam de 1. Impossibilidade da autuada figurar no polo passivo e 2. Discussão sobre a data de início dos efeitos da inidoneidade da fornecedora Just. Ocorre que a julgadora fiscal analisou ambas as alegações, em específico a alegação da impossibilidade da autuada figurar no polo passivo nos itens 13 e 14 de sua decisão, e a alegação sobre a data de início da inidoneidade da Just nos itens 16 e 18 de sua decisão, conforme se comprova pelos excertos da decisão atacada. Eu copiei aqui, eu vou pular, até para agilizar um pouco aqui o voto. Assim, não devem prosperar as alegações de nulidade da autuada. A alegação da autuada de que não poderia figurar no polo passivo por solidariedade não deve prosperar. Como bem explicitado pela decisão ACO, o parágrafo 1º, artigo inciso 11 do artigo 11 do RICMES, são claros em indicar a responsabilidade solidária em casos em que há interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal, e entendo que em uma relação comercial há interesse comum entre as partes. Assim, entendo que a responsabilidade solidária da autuada é clara frente à legislação. Também não deve prosperar a alegação de que a declaração de inidoneidade da Just não pode retroagir. Temos que a inidoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento ou da empresa e o procedimento administrativo da Fazenda Pública apenas constata tal situação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de inidoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data em que tal empresa foi considerada inidônea. Ressalta-se que o procedimento de inabilitação da Just, folhas 1310 e 1336, constatou a inabilitação da Just desde sua abertura, ou seja, 5 de maio de 2010. Tal fato é claro ao analisarmos a publicação do Diário Oficial de 11 de dezembro de 2013, folhas 13 e 34, qual informa: o delegado regional tributário da capital, no uso de suas atribuições, declara nula desde a data de sua concessão em 5 de 5 de 2010 a inscrição estadual tal, atribuída ao contribuinte Just Comercial Limitado. Assim, não assiste razão a autuada indicar qualquer outra data como a data de início da inidoneidade. Ainda, ao contrário do alegado pela autuada, a autorização da Secretaria da Fazenda para emissão de nota fiscal eletrônica não faz com que tal documento não possa ser considerado inábil. Sobre esse tópico, temos que os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Portaria CAT 162 de 2008 são claros ao dispor que a autorização de uso de nota fiscal eletrônica não gera a validação das informações nela contidas e que, caso haja erros, o documento pode ser considerado inábil. A autuada alega que agiu com boa-fé nas operações, sendo que a súmula 509 da CJ deve servir de guia ao analisar a suposta boa-fé. Todavia, é importante analisarmos o alcance da súmula 509, que informa, em verbos: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Da leitura da súmula, temos que a abrangência do normativo, tratando somente de casos de creditamento de ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, o que não ocorre no presente AIM, cuja infração versa sobre recebimento de mercadorias desacompanhadas do documento fiscal hábil e cobrança do imposto por solidariedade. Nada obstante, passo a análise da boa-fé da autuada, sendo que para o reconhecimento da boa-fé do contribuinte, a súmula 509 indica que é necessário que ocorra o cumprimento cumulativo de 3 requisitos, a saber, a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação de suas tratativas comerciais, e da comprovação do transporte das mercadorias, a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do seu fornecedor e
a existência de provas de pagamento às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Ocorre que a autuada somente traz aos autos comprovante de pagamento que supostamente seriam prova de pagamento ajuste, deixando de cumprir qualquer outra forma de deixando de cumprir de qualquer outra forma os dois primeiros itens. Entendo que a comprovação da boa-fé passa obrigatoriamente pelo preenchimento cumulativo dos 3 itens elencados, o que não ocorre no caso em tela. Assim, não há como reconhecer a boa-fé da autuada, tanto pela infração do AIN estar fora do alcance da súmula 509, quanto pela ausência dos elementos necessários para a comprovação da boa-fé da autuada. Deve ser acatada a alegação da autuada de limitação da taxa de juros à taxa Selic, pois tal entendimento é o mesmo exaurado na nova redação da súmula 10 desse tribunal. E, de acordo com o artigo 52 da 13457, as súmulas têm caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. A alegação de que a capitulação da multa está incorreta também não merece prosperar. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 3, a linha A da Lei 6374, que eu copio os itens. A capitulação da multa está em linha com o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal hábil, não havendo que falar de outra capitulação. A alegação da autuada de que as multas têm valor confiscatório não merece prosperar, pois as multas são calculadas de acordo com a Lei 6374, que é uma lei válida, é uma norma válida, vigente e eficaz, e o TIT não pode afastar sua aplicação, de acordo com o artigo 28 do 13457. Por fim, frente ao pedido da autuada de redução ou relevação da multa, devemos analisar o artigo 527-A do RICMES, e que a gente precisa analisar se foi praticado sem dolo, fraude e simulação, e que não implique falta de pagamento do imposto, e o mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico e antecedentes fiscais. Note-se que a infração do AIN implica em falta de pagamento de imposto, visto haver cobrança de imposto por solidariedade na própria infração. Dessa forma, não vejo como aplicar o artigo 527-A do RICMES. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento somente para limitar os juros da taxa Selic. É assim que eu voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não vem inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Polo Importe Comércio e Exportação Limitada foi conhecido e parcialmente provido para limitar os juros da taxa Selic. Agradeço a presença da doutora Tamires. Obrigada, bom dia a todos, bom julgamento. Obrigado pela presença, bom dia. Som. Há um pedido de sustentação oral aqui feito agora, da Reval Atacado de Papel Limitado. O patrono está presente? Bom dia, presente. Vamos passar para o processo de Reval Atacado de Papel Limitado, recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono.
Doutor Henrique, como há um recurso de ofício, eu precisaria do documento do doutor? Doutor Henrique? Um momento só. É que é um recurso de ofício, né? Preciso marcar a presença do representante fiscal. Doutor Henrique? Pois não, não entendi, presidente. Então, como tem um recurso de ofício, né, eu preciso registrar a sua presença. Ah, tá, deixa eu ver aqui. E aí precisaria de um documento. Como assim um documento? Não entendi. Um RG, o CPF. Eu falo o número para você? Isso mesmo. Tá, RG 43 43 743 743 353 353 dígito 5. Tá bom, obrigado. Muito bem, é um recurso ordinário e recurso de ofício. São 3 apurações fiscais. Deixar de pagar esse semestre referente ao exercício 2010, devido em relação à diferença apurada por meio de levantamento fiscal, realizada por fundamento no artigo 29 do regulamento. Segunda apuração fiscal, deixar de pagar esse semestre referente ao exercício 2011, devido em relação à diferença apurada por meio de levantamento fiscal, realizada por fundamento no artigo 509 do regulamento. Terceira apuração fiscal, deixar de escriturar no livro de registro de entradas, exercício 2010 e 2011, as notas fiscais eletrônicas, relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento. A adição em primeira instância julgou parcialmente procedentes os itens 1, 2 e 3 do AEM. A douta representação fiscal apresentou parecer requerendo parcial provimento por de ofício. O contribuinte apresentou contra-razões requerendo o improvimento por de ofício. Inconformado com a decisão em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo anulação desse recurso pela inovação da manifestação fiscal, invalidação do trabalho fiscal pelo tempo de duração da ação fiscal e ausência de pedido de prorrogação, insubsistência da apuração, uma vez que o AEM não oferece condições de segurança, liquidez e certeza, que a AFR seja cumprida a renovação da ação do trabalho fiscal. A douta reputação fiscal apresentou contra-razões requerendo não provimento por ordinário. Acolhendo a 11ª Câmara Julgadora, determinou o retorno dos autos da primeira instância para cumprimento julgado para apreciação da matéria relacionada com a aplicação da glosa de 11% da consequente iliquidez do débito fiscal. A DTJ2 do J. Bauru proferiu decisão julgando parcialmente procedentes os itens 1, 2 e 3 do AEM. A representação fiscal apresentou contra-razões requerendo a reforma da decisão proferida às folhas tais e quais. O contribuinte apresentou petição promovendo a juntada de laudo técnico complementar e requerendo a conversão de julgamento de diligência para a manifestação da FR autuante. Acolhendo a 6ª Câmara Julgadora, converteu o julgamento de diligência ao FR autuante para a manifestação da petição e demais documentos juntados. O RF autuante manifestou-se, concluindo pela procedência do AEM. A douta reputação fiscal manifestou-se pelo não conhecimento das provas apresentadas intempestivamente e reiterou suas contra-razões de recurso ordinário e parecer de recurso de ofício. O contribuinte apresentou nova petição, reiterando termos compreendidos no recurso ordinário. Esta acolhendo a 7ª Câmara Julgadora determinou a diligência ser cumprida pelo autuado, com posterior manifestação do FR autuante e da douta reputação fiscal. A autora prestou as informações de folha 57.306 a 57.331 e juntou documentos das folhas 57.332 a 57.730. O FR autuante apresentou sua manifestação propugnando a manutenção integral do AEM. A douta reputação fiscal manifestou-se, reiterando as contra-razões de recurso ordinário e parecer recurso de ofício. Há protesto de imitação oral, então, Dr. Rodrigo, fique à vontade de realizar. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao presidente da Colenda 7ª Câmara Julgadora, Dr. Inácio Yokoyama, ao vice-presidente, Dr. Paulo Rafael Maceta, ao Dr. Alexandre Dias, meus cumprimentos, e também à doutora Maria Anselma Coscrato. Bom, somente aí pelo relatório, né, muito bem sintetizado pelo doutor Inácio, a gente percebe que é um auto de infração e um processo administrativo denso.
São 57 mil páginas até o momento desse auto de infração. Então, é marcado por essa densidade e é também marcado por algumas desproporcionalidades em relação aí à administração pública e o contribuinte. E uma dessas desproporcionalidades ocorreu ainda na fase de fiscalização. Foi o tempo que perdurou essa fiscalização. Foram 889 dias, ou seja, aproximadamente 3 anos que a empresa sofreu uma fiscalização. Do início da ordem de serviço fiscal à lavratura do AIM, 889 dias. E esse tempo de duração do procedimento fiscal, ao nosso ver, ele redunda aí numa nulidade. Veja que é sabido que nenhum procedimento fiscalizatório pode perdurar indefinidamente. O artigo 196 lá do CTN, ele traz que no início do procedimento fiscal tem que ser lavrado os termos e nesses termos será dado a data de encerramento aí da fiscalização. Na legislação do Estado de São Paulo, o Código de Defesa do Contribuinte, artigo 5º, ele menciona um tempo de duração da ação fiscal de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Ou seja, são 180 dias aproximadamente um tempo de duração da ação fiscal. Na decisão de primeira instância, o julgador, ele fundamentou aí que, nesse sentido, que esse tempo de 90 dias, esse prazo de 90 dias, não é para finalizar a ação fiscal, não é o tempo de duração. Esse prazo de 90 dias restabelece a espontaneidade do contribuinte. E é exatamente nesse fundamento que a gente vê, de uma forma lógica, que esse auto de infração, na verdade, ele foi lavrado sem uma ordem de serviço válida. Veja, quando ele fala na decisão de primeira instância que esse prazo somente restabelece a espontaneidade, nós temos que ir para o CTN, artigo 138, que trata do Instituto da Denúncia Espontânea. Somente esse artigo que trata. E lá no artigo 138, a gente conclui que é o seguinte: se existe a possibilidade de denúncia espontânea, não há procedimento fiscal. Se há procedimento fiscal, então não há que se falar em denúncia espontânea. É uma questão binária. Portanto, quando é restabelecida a ação fiscal, a espontaneidade, perdão, quando é restabelecida a espontaneidade, não há mais procedimento fiscal. Portanto, a ordem de serviço fiscal, ela perdeu a sua validade ou a sua eficácia. E aí, o auto, ele foi lavrado por um agente incompetente e sob uma omissão de procedimentos especiais. E esses são casos de invalidade do auto de infração. Isso aí está descrito no artigo único das disposição final e transitória do Código de Defesa do Contribuinte, que fala, são inválidos atos e procedimentos de fiscalização que desatendam os pressupostos legais e regulamentares, especialmente no caso de incompetência do agente, omissão de procedimentos essenciais e desvio de poder, que nesse caso, até sem exagero, também poderia ser enquadrado. Conforme o hoje, ex-fiscal e julgador do TIT, José Eduardo Paulo Saran, no livro do Código de Defesa do Contribuinte comentado, ele fala que um dos objetivos da ordem de serviço fiscal é coibir o abuso ou desvio de poder. Portanto, esse auto, na nossa opinião aqui, ele está nulo por conta dessa ordem de serviço fiscal inválida. Não existe um documento que legitima o resultado do trabalho fiscal.
Então, esse é um ponto que eu gostaria aqui de destacar. O outro ponto que eu vou destacar é a questão do cerceamento de defesa que ocorreu. Como foi dito, 889 dias o fiscal demorou para lavrar o auto. E foi dado ao contribuinte o prazo da lei, 30. E o fiscal juntou 44 mil páginas de documento. Aquilo que foi possível, a empresa fez a defesa. Juntou documentos posteriormente, que inclusive o autor do feito e a representação fiscal não querem aceitar. Só que no relatório circunstanciado do auto de infração, ele foi um relatório circunstanciado simplificado, confuso, com indicações de páginas incorretas. E quando apareceu a defesa, foi dado, isso aí a lei fala que o fiscal precisa se manifestar. Só que ele refez o relatório circunstanciado. Ele fez um relatório circunstanciado de 44 páginas. Aí explicando de uma forma mais pormenorizada, indicando páginas corretas, mas ele refez a peça acusatória. Se a gente aí, né, fizer uma analogia com o processo penal. E a decisão de primeira instância, a decisão recorrida, ela está exclusivamente fundamentada nesse relatório circunstanciado apresentado posteriormente, nessa manifestação fiscal nova. E não foi dado à empresa a oportunidade de se manifestar em relação a esse relatório circunstanciado. Então, esses dois pontos, que é uma questão aí, né, de preliminar do mérito, e que eu gostaria agora de entrar, doutor Inácio, eu peço a permissão para compartilhar aqui uns slides, que inclusive eu compartilhei naquela outra sustentação oral, e vou fazer de uma forma muito rápida, mas até por conta da nova composição aí, para eles contextualizarem aí a questão do mérito, da iliquidez do auto de infração. Se o doutor Inácio me permitir, e se caso eu extrapolar aí, me chame a atenção que eu paro imediatamente. Pode ser? Fique à vontade, doutor. Então tá bom, só deixa eu aqui compartilhar então. Vocês estão visualizando aí? Sim? Tá. Vamos lá. Então, o doutor Inácio pontuou, é um caso de levantamento fiscal. Tá? Então, a acusação aí, o que acontece? Na conta de duplicatas a receber, o fiscal ele constatou... Doutor Rodrigo, desculpe. Acho que tem que abrir o arquivo. A gente está vendo aqui o Explorer. Deixa eu... Por que... Então, peraí, deixa eu tentar aqui rapidamente de novo, se caso eu não conseguir... da outra vez eu consegui parar de compartilhar. Vamos tentar de novo aqui. Agora sim? Sim. Então vamos lá. Então é o caso aí, né, de levantamento fiscal. Então o fiscal constatou na conta duplicatas a receber aí baixas realizadas na contabilidade sem a comprovação do efetivo recebimento. Então, notas fiscais emitidas em 2010 com vencimento em 2011. Ele pegou as notas fiscais de 2011 com vencimento em 2012. Qual foi o trabalho fiscal? Ele notificou 13 clientes, né, foram 271 notas fiscais, num valor total de R$360 mil. Desculpa, questionando esses clientes se houve um pagamento antecipado. E todos esses clientes falaram, olha, não houve pagamento antecipado. Então, diante da resposta negativa da antecipação do pagamento, o fiscal presumiu que as outras 149 mil notas fiscais, num valor total de 39 milhões, também estavam nessa mesma situação, de baixa realizada sem
a comprovação do efetivo pagamento. Por outro lado, a defesa, durante o processo, ela comprovou aí o efetivo recebimento de 13 mil títulos, num valor aproximado de R$ 6.600.000. E como que ela comprovou esse efetivo recebimento? Com 2 grupos de documentos bancários. Aviso de movimentação de carteira e cobrança de títulos, que são as francesas, e um relatório de custódia de cheque. Então, o panorama aí probatório, né, que a gente identifica nesse auto de infração é o seguinte: a prova indiciária do fisco, ela comprova 0,92% do montante presumido. E o fisco comprovou quase 17% desse montante presumido. E é nessa situação que a gente fala da iliquidez, da incerteza do montante calculado pelo AFR. E vamos aqui também destacar que há um laudo pericial realizado por um contador, professor universitário, inclusive perito judicial do Tribunal do Estado de São Paulo, que comprova que esses documentos apresentados, quais sejam, né, as francesas e o relatório de custódia de cheque, são válidos para comprovar o efetivo ingresso de recebimento. E aqui eu só vou ler o último quesito aqui, ó, o 12, que foi perguntado, melhor, eu vou ler o 11, que foi perguntado para o expert. Ele fala assim, ó, o quesito: as francesas ou os relatórios de custódia de cheque são documentos revestidos de formalidades e aptos a comprovar o efetivo ingresso de dinheiro na empresa? E a resposta do perito foi sim. A rede bancária trabalha de forma padronizada, auditada e regulamentada, fazendo com que os seus documentos sejam sim revestidos de formalidades a fim de padronizar as informações prestadas. O efetivo ingresso de dinheiro é informado e comprovado por esses documentos, aliado à efetiva entrada de dinheiro na disponibilidade das contas do cliente. Então, essa foi uma das respostas do laudo pericial, que confirma que esses documentos apresentados pela empresa comprovam o efetivo recebimento aí de pagamento antecipado. Esse foi o AJ1. O AJ2 também é uma omissão de receita em relação à diferença de estoque. Aqui, o que o fiscal fez? Ele abriu o balanço patrimonial da empresa, refez o estoque final do ano de 2010 e 2011. Então, ele pegou o estoque declarado pela empresa e a diferença do estoque declarado pela empresa pelo estoque que o fiscal ajustou foi considerado omissão de receita. E aqui alguns valores. Ó. O ano de 2010, o valor do estoque declarado no SPED, no inventário, na DIPJ, inclusive que foi base de toda a tributação federal, esse valor que foi declarado de 27 milhões. O fiscal, ele fez esse ajuste no estoque e falou que o estoque real da empresa não era 27 milhões, era 6 milhões. E tributou, então, aí a diferença de estoque no valor de 17 milhões. No ano de 2011, o estoque apresentado pela empresa foi 24 milhões. E o estoque que o fiscal fala que é o real é de 2 milhões. Então, ele tributou essa diferença de 22 milhões. E aqui o laudo não foi refazer o estoque da empresa, não foi esse sentido. O perito aqui, de uma forma lógica, o que ele fez? Ele pegou o estoque final do ano de 2010 e de 2011 e refez a movimentação dos primeiros 10 dias, considerando as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída e considerando aí uma taxa média de valor agregado de 40%, ou seja, né, um markup médio de 1,4%, fez todos esses cálculos, estão lá no laudo, e ele chegou aqui, vou ler o final, a seguinte conclusão. Ó. Se o estoque apurado pelo fisco em 31/12 for levado em consideração e somarmos a ele todas as entradas dos 10 primeiros dias, e teremos um estoque no dia 10/1 de 6 milhões. Ou seja, o estoque no dia 10, deixa eu pegar aqui para o estoque do dia 10
encontrado, somado o estoque apresentado pelo fisco, mas as entradas não é suficiente com as saídas do mesmo período. Fato este que, salvo o melhor juízo, não pode se acreditar que o valor apresentado do estoque na ficha AJ2 esteja correto. Então, é mais uma inconsistência na liquidez e na certeza do montante apurado. Ele fez uma forma lógica aqui e o estoque aí que o fiscal entende como correto, ele não condiz com uma questão lógica das entradas e da saída. Inclusive, teria que ser, nesse caso aqui, apurado, inclusive, um outro lançamento fiscal por venda de mercadoria sem nota fiscal ou compra de nota, porque o estoque não vai dar. Então, é nesse sentido que a gente apresenta aí as questões da iliquidez, né, e a incerteza do montante tributado. E aqui, para finalizar, é um outro ponto que a gente considera importante, que é a desproporcionalidade da aplicação da alíquota de 25%. O fiscal achou esse montante, né, tributado, que a gente já mencionou que é ilíquido, na nossa opinião, e aplicou uma alíquota de 25%. Só que está constatado que essa alíquota de 25%, ela nunca chegou a 0,2% das operações da empresa. Nesse quadro aí, inclusive, a gente constata que de 60% a 70% das operações da empresa ocorrem com alíquota de 12%. Nem de 18%, de 12%. E o fisco aplicou uma alíquota de 25%. Então, é um enriquecimento sem causa aqui do fisco, com todo respeito aqui, seria a nossa opinião. E, para finalizar, não deu para finalizar, eu ia juntar aqui, eu acho que foi em outro processo, no outro slide, quer dizer, me desculpa, que eu cito aqui 2 julgados, tá? Um do Salaberry e um do Zulli, concordando com a redução da alíquota de 25% para 18%. Eu tinha até destacado um trecho aqui, eu acho que eu salvei em outro local, mas que entende aí pela essa redução. Então, eu finalizo aqui as minhas considerações, pedindo, né, a anulação do auto de infração por conta dessas questões preliminares de mérito. Se não for anulado o auto nessas questões, é a nulidade por conta da iliquidez, ou se ainda não for feita dessa forma, a redução aí da alíquota de 25% para 18%, ou, no melhor ainda, de 25% para 12%, que é a maioria das operações. Eu encerro, agradeço, e até pela atenção, pelo tempo excedido. Muito obrigado e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Agradeço ao doutor Rodrigo pela objetividade. Vou passar meu voto, vou pedir licença para lê-lo, porque, como o doutor Rodrigo bem disse, é um processo denso e com muitos detalhes. Inicialmente, aprecio o recurso ordinário. No tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida pela inovação da manifestação fiscal, não assiste razão atuada. Analisando a manifestação fiscal de folhas tais e quais, diversamente alegado, ela não traz nenhuma peça acusatória nova, mas sim, então somente, apresenta a manifestação da FR atuante sobre as alegações postas na defesa, composta por 75 páginas e 7.699 documentos. Assim, o número de laudos da vida manifestação, 45 páginas, não implica que tenha inovado a acusação fiscal, mas sim é proporcional ao quanto trazido pela autuada em sua defesa. Ademais, a autuada não identifica qual ou quais inovações da acusação fiscal que a manifestação fiscal teria trazido, ou seja, trata de alegação genérica, imprecisa ser demonstração de cabal de quais pontos a referida peça teria prejudicado a defesa. Segundo Fernando Moraes Salaberry, há que ser demonstrado o prejuízo. Identificar o prejuízo significa fazer, reconhecer o prejuízo ou mostrar o prejuízo. Se não há identificação do prejuízo, não se pode afirmar sequer que existe um prejuízo. Justificar o prejuízo significa apresentar prova desse prejuízo. Não basta identificar o prejuízo para que uma irregularidade possa vazar. É necessário justificar esse prejuízo demonstrando o dano por ela causado.
Assim como exposto pelo Dr. Alberto Podgek no processo local perante a Câmara Superior, enviado assim a arguição de ofensa ao contraditório para a defesa sem qualquer motivação consistente a amparar. Start não foi a pretensão da autuada. Relativamente à alegação de invalidação do trabalho fiscal pelo tempo de duração da ação fiscal e ausência de prorrogação, não existe razão autuada. O artigo 5º da Lei Complementar 939 de 2013 não estabelece prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais ou para a validade do SF, mas sim o restabelecimento da contrariedade do contribuinte, caso não haja a conclusão da auditoria no prazo de 90 dias. Assim, a consequência da eventual extrapolação do prazo é o restabelecimento da responsabilidade do contribuinte, conforme refere a norma, mas não a invalidade da fiscalização, não havendo previsão legal expressa sentido. Ademais, a contagem do prazo somente se inicia com a entrega da totalidade das informações solicitadas e o cumprimento das notificações, o que não ocorreu, conforme expôs o relatório circunstanciado de folhas 8 a 20, que eu transcrevi aqui no meu voto. Observe que a norma apontada estabelece o parâmetro para a contagem do prazo, a data em que ocorreu a entrega das informações solicitadas pelo fisco, e não a data em que o contribuinte foi notificado. Assim, só haveria que se fala em obrigatoriedade de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais se o contribuinte tivesse entregue à autoridade fiscal a totalidade das informações, o que não ocorreu como acima exposto. Não obstante, o dever de investigação do fisco não pode ficar indefinidamente no aguardo do contribuinte. E sentindo o processo notal, o TJSP, relator desembargador Marcos Pimentel Tramácia, foi exposto. Em seguida, Alberto Xavier concluiu que a força do princípio da verdade material é tão grande que o dever de investigação do fisco só cessa na medida em que, e a partir do limite em que seu exercício tornou-se impossível, em virtude do não exercício, o exercício deficiente do dever de colaboração particular em matéria de escrituраção mercantil. No instante, não foi a alegação de nulidade da autuação. No mais, passo por meu entendimento. As fichas AJ1 remetem à omissão de receitas em razão de duplicados a receber emitidos em 2010 e 2011, com vencimentos em exercícios subsequentes 2011 e 2012, que foram omitidos no saldo total das contas do grupo duplicados a receber no balanço patrimonial do exercício 2010 e 2011. A autuada alega que há duplicadas que foram recebidas antecipadamente, 3 notas fiscais de devolução, comprovando que as operações não se concretizaram, soma do valor total das supostas diferenças de duplicados recebidos antecipadamente está com uma diferença maior, de R$ 185.838,90. Em relação às 3 notas fiscais de devolução, o julgador de primeira instância acolheu a alegação e fez a correspondente exclusão da ficha AJ1. Assim, a matéria será apreciada quando do recurso de ofício. Quanto ao alegado erro de soma, a douta representação fiscal solicitou diligência para a verificação da matéria ao FR autuante. A autuada foi notificada a apresentar seus demonstrativos referentes à tal alegação, que foram recebidos mediante autenticação digital, de modo a assegurar que as informações contidas não sejam alteradas. Analisando os demonstrativos da autuada, eles indicam no campo observações os valores que estariam corretos no levantamento fiscal. No entanto, como analisa a PF autuante, tais indicações da autuada estão incorretas, como específica e claramente demonstrada as folhas 56, 734 a 56, 762, informadas nas folhas 56, 763. Então, aqui eu transcrevo o trecho da informação da FE autuante, em que ele detalha especificamente que o demonstrativo e as informações autuadas estão incorretas, por estar ligado ao erro de soma. Assim, o serviço demonstrativo da autuada não prova o alegado erro da soma do valor total, não existindo razão autuada quanto à matéria. No tocante à alegação de existência de duplicados cujos valores foram recebidos antecipadamente, a matéria foi objeto de diligência pela Coordenadora 7ª Câmara Julgadora. No seguinte sentido, ainda recorrente deve apresentar demonstrativo com cada um dos valores que correspondam a todos os efetivos recebentes antecipados durante o exercício de 2010 e 2011, relacionando-os com as notas fiscais, juntando documentos comprobatórios, caso não sejam nos autos, e apresentando totalização final para cada um dos exercícios de 2010 e 2011. Assim, foi concedida a oportunidade para o autuado identificar quais operações que compuseram a ficha J1, que teriam tido o alegado pagamento antecipado duplicadas. No entanto, o autuado não apresentou demonstrativo com a referida correlação. A entrada de recursos monetários, como decorrente dos documentos e laudos juntados pela autuada,
têm de estar relacionados com as notas fiscais duplicadas respectivas. Caso contrário, confirma o quanto apurado no levantamento fiscal, ou seja, que decorreram de receitas omitidas ao fisco. Não basta juntar de milhares de documentos ao laudo pericial, senão a demonstração cabal de que ele se refere às operações que devem ser a diferença apontada no levantamento fiscal. Ou seja, mesmo quando há oportunidade, o autor não trouxe provas que infirmassem o quanto apurado pelo fisco. Por 57.784 e 57.735. Eu transcrevi aqui no voto. A busca da verdade material não pode ser defendida como exposto no processo notal do TJSP, já citado por mim, na relatora do desembargador Marcos Pimentel Tamassi. A amostragem trazida pelo fisco foi no sentido de robustecer o quanto constam as duplicadas, ou seja, que o vencimento delas era no exercício seguinte ao levantamento, mas, no entanto, elas foram excluídas da contabilidade pelo autuário. Observe-se ainda que nenhuma das duplicadas dos clientes selecionados com a sincronização do fisco, antes da resposta ao autuário, constou da planilha posteriormente apresentada por ela, enquanto que as dos clientes selecionados com a sincronização do fisco, que receberam a notificação após a resposta ao autuário, elas constaram da planilha apresentada por ela, como baixadas antecipadamente, divergindo dos recibos apresentados pelos tais clientes, por 16 e 17. E o seguinte: é relevado observar que, relativamente aos duplicados relacionados pelos clientes selecionados para a sincronização, que já haviam sido notificados anteriormente à resposta apresentada pelo contribuinte, nenhuma delas constou na planilha apresentada a posteriori pelo contribuinte, enquanto que, relativamente às duplicadas relacionadas pelos clientes selecionados para a sincronização, que ainda não haviam recebido a notificação fiscal na ocasião da resposta apresentada pelo contribuinte, essas foram informadas pelo contribuinte como baixadas antecipadamente, divergindo na constatação dos efetivos pagamentos realizados pelos clientes no mês de referência de vencimento, conforme recibo por eles apresentados. A amostragem do fisco corroborou a inexistência de pagamentos antecipados, como acima exposto. A autora também não provou que as demais operações que devem ser de agência fiscal tiveram suas duplicadas pagas antecipadamente, ou seja, não demonstrou a regularidade abaixo duplicadas com vencimento em exercícios posteriores. Ainda, o laudo pericial não se manifesta nos documentos que comprovam que os duplicados não foram pagos antecipadamente, obtidos pela sincronização do pelo fisco. Então, destaque mantém a decisão recolhida quanto ao apurado das fichas AJ1. Quanto à ficha AJ2, elas remetem à omissão de receita em decorrente da existência de diferença entre o estoque final de mercadorias inventariado e o montante do estoque final contabilizado na mesma data. A recorrente alega que apura mensalmente um valor de estoque, com vista à redução ou suspensão do imposto devido do lucro real, e possuía em seus registros fiscais um estoque físico, e por conseguinte de valor maior, foi lançado na contabilidade, apurado como dissemos, somente com a intenção de suspensão e redução do imposto, que ao final do exercício foi ajustado para o valor correto. Considerando tal argumento, o autor aumentava o custo das mercadorias vendidas, a fim de reduzir os tributos federais incidentes sobre o lucro, e ao fazer isso, a conta de mercadorias era inferior ao valor constável no livro de inventário. Note-se que, em regra, a conta de mercadorias permanece intacta durante o exercício. A equipe de professores da UFPA usa contabilidade introdutória dessa segunda edição, representando o estoque inicial, e somente após o fim do exercício será feito o lançamento da conta mercadorias com seu correspondente lançamento da conta CMV, pelo valor do estoque final, dizeres da mesma obra, representando então o estoque final, ou seja, ajustes da conta mercadorias devem ter o correspondente ajuste CMV. Assim, para que o argumento autuado fosse válido, os ajustes da conta mercadorias deveriam ter, como contrapartida contábil, uma conta resultado, a fim de que, ao final do exercício, houvesse recolhimentos de tributos federais que foram suspensos e reduzidos mensalmente. No entanto, não é isso que ocorreu, como bem explicitado pelo FR autuante, as folhas 17 e 19, que eu transcrevi aqui no meu voto. Ainda nesse sentido, o FR autuante bem explicitou as folhas 52 e 135. Como reportado pelo FR autuante, a autuada foi notificada e renotificada e esclarecer referidos lançamentos. No entanto, não comprovou sua origem, sua finalidade e funcionamento, não demonstrou a composição aritmética do valor lançado, nem apresentou os documentos que deram suporte ao lançamento, nem qualquer outro elemento, documento ou informação relacionada, como acima transcrito. Ainda que em sua defesa
que é em recurso ordinário, a autora não faz qualquer menção, nenhuma linha ou palavra, atrás de lançamento, duplicados cobrança Santander 2. Ou seja, quanto à matéria, a autora foi omissa ao tempo da fiscalização e permaneceu omissa durante o processo administrativo, restando em controvérsia que tal lançamento não possui justificativa. Nelly Júnior expõe fatos incontrovertidos. São controvertidos os fatos alegados pelo autor e não contestados pelo réu, que se presume verdadeiros. Diversamente alegado, o artigo 12, parágrafo 4 da Instrução Normativa SRF 9397 somente obrigava o ajuste de saldos contábeis pelo conjunto da contagem física ao final do ano calendário ou recebimento do período de operação, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividade. Em nenhum momento dos autos, a requerente alega que trataria de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividade. Assim, não há qualquer comprovação da alegação recorrente. Diversamente alegado, o auditor fiscal da Receita Estadual não mantém o estoque contábil como se fosse correto e não inventariado. Mas, sim, ao contrário, expressamente considera que o estoque inventariado é o correto e o valor lançado à contabilidade é que está incorreto, o que remete à não omissão do montante de compras lançado à contabilidade. E o seguinte: está de considerar os saldos reais do estoque inicial e final de mercadorias, conforme registro de inventário, saldos da conta natal, mercadorias tributárias do balanço patrimonial, o reequilíbrio da equação relativa à apuração do resultado CMV, remete à diferença do montante das compras declaradas no período. As folhas 24 e 26 são detalhados os cálculos para o reequilíbrio do balanço patrimonial, considerando o montante de estoque livre de instrumentário como correto. E o seguinte: está de segunda a diferença relativa ao estoque final inventariado, portanto fisicamente existente em 31 de 10 de 2010, o reequilíbrio da equação da apuração do resultado CMV reflete necessariamente no montante das compras do período, no mesmo montante da diferença apurada conforme abaixo demonstrado. Nesse mesmo sentido, consta as folhas 80, 83 e 84 relativamente a esses 2011. Assim, para o exercício de 2010, o fisco se tornou o montante lançado na conta duplicadas cobrança Santander 2, não justificada, sem qualquer argumento lançado pela autuada, mesmo se recurso ordinário de sua defesa, e sua contrapartida lançada na conta mercadorias tributadas. Ajuste segundo informado pela autuada é consideração como sendo de mero controle, sem comprovação, e ajustou o estoque final com a diferença entre o contabilizado e o inventariado, considerado correto, resultando em compras omitidas na contabilidade, uma vez que o valor do estoque inventariado é superior ao estoque final contabilizado. O mesmo foi realizado pelo fisco em relação ao exercício 2011, conforme folhas 80 e 83. Deste modo, estando diferente o montante do estoque final contabilizado em valor inferior ao livre registro inventário, a diferença de fato remete a compras não contabilizadas para que haja o reequilíbrio do balanço patrimonial como apurado pelo fisco. Observe que compras não contabilizadas, mesmo que escrituradas de livros fiscais, remetem à omissão de receitas, como bem exposto no procedimento TC3, 10.833, 93, da altura do Dr. Samuel Alves Ferreira. O inverso não seria verdadeiro se as compras não forem contabilizadas, estejam ou não registradas no livro fiscal, pode significar que foram pagas com recursos extra-caixas, oriundas de vendas efetuadas à margem da fiscalização sem emissão de documento fiscal. Então, destaque mantém a missão recorrida quanto apurando as fichas AJ2. As fichas AJ3 remetem à omissão de receitas operacionais tributárias presumidas em decorrência da falta de escrituração fiscal dos correspondentes registros contábeis de pagamento de despesas operacionais e compra de mercadorias ocorridas realizadas conforme exposto na folha 19. A decisão de primeira instância exclui o pai de agentes fiscais sem matérias apreciadas em recurso de ofício. Com relação aos autos fiscais 179, 180, 561, 562, 563, 796, 797, 1079, 1081, 1082, 1356 e 1357, Underbras Megapost Limitado, notas fiscais 527, 636, 1151, 1257, 1360, 1564 e 2226, posto de gasolina Limoeiro, a requerente reconhece as compras e alega o pagamento delas. Assim, é fato que houve as compras acima, no entanto, não foram escritórios livros fiscais e a requerente não prova que lançou os alegados pagamentos em sua contabilidade.
ou seja, permanece a ausência de tais operações da contabilidade, resultando na hipótese do artigo 509A, inciso 7 do regulamento. Falta a expiração de pagamentos efetuados, presumindo-se ao ocorrência de emissão de operações e prestações de serviços tributários, realizados sem pagamento de imposto, como estabelecido no caput referido à norma. Havendo ou não os ditos pagamentos, não é tal fato que leva à presunção de omissão de receitas, mas sim a ausência deles na contabilidade, uma vez que representam fatos concretos ocultos na contabilidade e que, quando considerados, levam ao desequilíbrio do balanço patrimonial, que é compensado por receitas à margem da contabilidade, omitidas, que serviram para tais pagamentos, sendo sobre este valor é que recai a agente fiscal. A recorrente alega que desconhece operações das fiscais 1013, 583, 15.313, 15.795, 16.329, marca Bicos Limitada e 22.7143, menos equipamentos para escritório limitado. No entanto, à época da fiscalização, a recorrente informou que se tratou de serviço de garantia e não recebeu qualquer documento fiscal do serviço prestado. Marca Bicos Limitada e não recebeu a nota fiscal 22.7143 para lançamento, menos equipamentos. Assim, a autuada reconheceu as operações somente após a atuação refuta. No entanto, não trouxe qualquer prova nesse sentido, no fim de constituir o ponto informado pelo fisco. Portanto, remanesce o ponto declarado anteriormente, como decidido pelo julgador de primeira instância. Start e mantém agentes fiscais mantidos em posição recorrida nesse ponto. Quanto à alegação de cobrança de dívida de imposto bis e não assiste razão recorrente. Na presunção de omissão de receitas, o parágrafo 4º, artigo 509 do regulamento, expressamente determina que o imposto devido sobre a diferença apurada da vantagem fiscal deve ser calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no inciso 1, artigo 52, salvo se o contribuinte tiver praticado qualquer operação, prestação de serviço, sujeita a alíquota maior no período do levantamento, hipótese que deverá ser considerada essa alíquota, independentemente do regime de tributação a que estiver sujeita a mercadoria. Assim, a norma que determina que o imposto deve ser calculado independentemente do regime de apuração, ou seja, submetidas ou não à substituição tributária, pois as diferenças de levantamento apurados implicam na presunção de omissão de receita decorrente de operações tributárias, referindo-se deste modo a operações não declaradas pelo contribuinte, não se identificando quais são as mercadorias, sua origem, fornecedor e tratamento tributário. Nesse sentido, não é possível atestar que houve a retenção antecipada do imposto e nem que o autor recolheu o imposto por aquisição de mercadorias, posto que se trata de operações omitidas pelo autuário. A alegação de desproporcionalidade da aplicação da alíquota de 25% não prospera. Para o quarto artigo 509, acima do que determina a aplicação da maior alíquota do imposto, quando houver operações praticadas pelo autuário, o que é o caso, justamente a razão das diferenças de levantamento apuradas implicar a presunção de omissão de receitas e quantia de operações tributárias. Portanto, referindo-se a operações não declaradas pelo oponente, ou seja, não é possível atestar que as vendas omitidas sejam justamente a alíquota menor do imposto do que as operações praticadas com a alíquota de 25%. No destaque, não foi a pretensão recorrente quanto à matéria. No tocante 83, alega recorrente que as operações descritas do demonstrativo 3A são paradas por não incidência, devendo ser aplicada a redução de 50% sobre a multa. Analisando o demonstrativo 3A, verifica que as operações de remessa de amostra grátis são isentas, conforme o artigo 3º anexo ao regulamento. Assim, aplicável para o 2º artigo 527 do regulamento para tais operações. O parágrafo 2º prevê a redução de 50% por as operações referidas a operações e prestações amparadas por não incidência ou isenção. Verifica ainda operações de remessa por bonificação, doação e brinde. As operações de bonificação e doação são regularmente tributárias. Nesse sentido, eu transcrevi aqui no meu voto 2 respostas à consulta. Se as notas fiscais forem emitidas sem destaque no imposto, elas são irregulares, não significando que são regularmente operações não tributárias. Quanto a operações de brindes, elas são tributadas. Nesse sentido, cita aqui a resposta à consulta tributária 16689 em 2018. Assim, mantém a multa aplicada para as operações referentes à remessa de bonificação, doação e brinde, com CFAP 5911 e 6911. Ainda, há operações como sendo de 5949, outra série de mercadoria, prestação de serviço não especificado, e 6949, outra série de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Pelas notas fiscais de folha 52 a 90 e 52 a 92,
Tais operações tratam de operações de bens do ativo, com posterior retorno. Assim, são não tributadas nos termos do artigo 7º, inciso 14 do regulamento. Ainda operações de entrada de material promocional para distribuição em ação de marketing, catálogo promocional, revistas sacolas com referidos CFLP 5949 e 6949. Essas operações são consideradas como sendo de brindes, de acordo com o conceituado no artigo 455 do regulamento. O seguinte considera-se brinde a mercadoria que não constitui um objeto normal da atividade do contribuinte, que vai ser adquirida para distribuição gratuita a consumidor usuário final, e são consideradas tributárias como já exposto acima. As remessas mostruárias são operações constituídas com imposto suspenso, causa terceira do artigo CNF 2 de 2018, ou seja, são operações tributárias apenas incidentes do imposto suspenso pelo prazo de 90 dias, retorno à mercadoria. Por fim, para as operações de remessa de vasilhame e maçacaria, no caso pares para condicionamento de mercadoria, as operações são não tributárias nos termos previstos no artigo 82, anexo 1 do regulamento, sendo que o fisco não questionou ou não compreende as condições previstas referidas a normas científicas. Então, destaque para as operações CFLP 5911, 6911 e 5920, bem como para as operações relativas às fiscais 4361, 5114, 5119, 5123, 7262, que tratam da locação de bens imóveis. A multa deve ser aplicada no percentual de 5%, mantendo-se a multa aplicada pelo fisco para as demais operações. Quanto às notas fiscais, número 4361, 19727, 64494, 65514, 14546, 71555, 71556, 71557, 12319, 3960, 14107, 2536, 22315, 586, 1200, 22868, 19704, 21528, 650, 3134, 3137, 40156, 53792, 41875, 124, 13212, 13354, 46594, 47453, a autuante alega que desconhece as operações. No entanto, informa a fiscalização o conhecimento das operações como bem exposto pela decisão recorrida. Não prescreveu a decisão recorrida nesse sentido. Assim, a autuada reconhece as operações somente após a autuação de refuto. No entanto, não trouxe qualquer prova nesse sentido. O finito constituiu o ponto e informou expressamente ao fisco, permanecendo, portanto, o ponto anteriormente, como decidido pelo julgador por instância. Na diligência determinada pela sétima Câmara Julgadora, foi concedida a oportunidade para a autuada obter declarações dos fornecedores das notas fiscais que alegou desconhecer. Em sua resposta, a autuada individualizou apenas duas notas fiscais, que serão apressadas abaixo. Como já exposto acima, o julgador por instância manteve a vigência relativa à nota fiscal 4361, em razão dela ter sido escriturada após o início da ação fiscal. O fato incontroverso foi admitido pela autuada. O parágrafo único do artigo 138 CTN é claro no sentido que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início da ação fiscal. O artigo 5º, inciso 7 da Lei Complementar 39 estabelece a vontade de prazo para estabelecimento da espontaneidade, que se inicia a partir da data interna à autoridade fiscal de todas as informações, livros, documentos impressos, papéis, programas de computador e arquivos eletrônicos solicitados. No caso dos autos, conforme folhas 33 a 95, várias notificações do fisco não foram atendidas pela autuada ou foram incompletas. Assim, a autuada não forneceu a totalidade de informações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos solicitados, para que tivesse sua espontaneidade restabelecida, não contribuindo para a celeridade dos trabalhos fiscais e, ademais, o fisco não pode ficar à espera temporal ao contribuinte em face do código diferencial para constituir um crédito tributário. Dessa forma, não colhe a pretensão atual. Quanto à nota fiscal 650, diversamente alegada, a autuada não informou desconhecer a operação em não ter encontrado qualquer documento relativo à nota fiscal da empresa. Assim, informou que não recebeu o documento fornecido para o lançamento. Ou seja, como exposto pela decisão incluída, confirmando assim a realização da operação e falta de registro. A diligência restou infrutífera em face da baixa inscrição no CADESP. Observe que se trata de situação diversa na nota fiscal 698, na qual foi prestada a mesma informação pela autuada ao tempo da fiscalização, em que a
A recorrente trouxe provas no sentido de que houve erro na sua emissão, com a nota fiscal 699. No caso da nota fiscal 650, nada foi trazido. Assim, não há razão para alterar a manutenção do registro fiscal quanto à nota fiscal 650, como exposto anteriormente. Ainda mesmo com a diligência, nada de novo foi trazido ao autuado em relação às demais notas fiscais, não foi disposição recorrida, assim também não há razão para alterar a manutenção de respectivas exigências, como anteriormente exposto. A agência afastada do julgador da primeira instância não apreciada no recurso de ofício. No destaque, quanto ao item 3 do AIM, manter agências fiscais, não afastar pela decisão recorrida, reduzindo a multa para 5%, apenas para as notas fiscais 22.868, 13.086, 13.960, 14.107, 25.36, 22.315, 29.295, 151.057, 365.27, 367.26, 367.28, 367.30, 43.61, 51.14, 51.19, 51.23 e 72.62. As notas fiscais 51.14, 51.14, 36.527, 36.726, 36.728, 36.730, 151.057 e 29.295 foram afastadas pela ação recolhida, assim como a redução fica condicionada ao que for decidido no recurso de ofício. Então, destaque não pelas delegações de substância do AIM, nem de falta de segurança, certeza de liquidez do lançamento tributário, que as razões acima expostas não há motivo para a pretendida renovação do trabalho fiscal. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, a matéria classificada como esse título, trata do jurisprudência nesse sentido, e não ocorre pretensão recorrente. Quanto ao juros, a súmula 10 desse título foi revisada para limitar sua aplicação à taxa Selic. Então, considerando o artigo 52 da Lei 13457, eu limito a aplicação dos juros à taxa Selic. A matéria relativa à atualização da base de cálculo da multa está pacificada nesse título pela súmula 13. E o artigo 52 da Lei 13457 determina o caráter vinculante das súmulas. Então, não ocorre a aplicação da recorte. Então, pelo exposto, conheço o recurso ordinário e dou parcial provimento. Passo a apreciar o recurso ordinário. Desculpa, aqui tem um pequeno erro. Depois eu corrijo. Passo a apreciar o recurso de ofício. Em suas contrarrazões, a autuada alega intempestibilidade da representação fiscal. Sem razão autuada, a dor de representação fiscal tem a prerrogativa de determinar a diligência, conforme o artigo 72, inciso 3 da Lei 13457. Nesse sentido, a representação fiscal promoveu diligências conforme folhas tais e quais. Assim, o prazo da doutrina de representação fiscal para apresentar seu parecer em recurso de ofício somente poderia findar-se após o cumprimento da diligência determinada, uma vez que trata de ato que independe da vontade dela. Ou seja, antes de toda a diligência, não se caracteriza a inércia da doutrina de representação fiscal. No caso dos autos, a decisão foi publicada em 9 de 1 de 2015 e a doutrina de representação fiscal promoveu diligência em 8 de 1 de 2016, ou seja, dentro do prazo de 60 dias para sua manifestação, conforme a parágrafo 2º, artigo 46 da Lei 13457, havendo, portanto, inércia da doutrina de representação fiscal. Após o retorno dos autos da doutrina de representação fiscal, ela promoveu diligência em 11 de 3 de 2016, ou seja, também não se quedou inerte. Observe-se ainda que essa diligência, inclusive, foi favorável à autuada, conforme folha 53.971, sendo acatada pela doutrina de representação fiscal no seu parecer de recurso de ofício. Assim, a doutrina de representação fiscal, em sua última diligência, exerceu a sua prerrogativa de zelo pela execução das leis, decretos, regulamentos e atos normativos, inciso 9, artigo 72 da Lei 13457, e não como alegado pela autuada de aumentar o prazo de parecer fiscal e nem diligência de espagular a lei. Ademais, o recurso de ofício trata, em verdade, de reserva necessária. Segundo Nery Júnior, sobre a natureza jurídica do Instituto Jurídico Amplo, trata-se de condição de eficácia da sentença, que, embora existente e válida, somente produzirá efeitos depois de conformado o tribunal. Assim, desde que fosse ausente a manifestação da representação fiscal, tal fato implicaria em renúncia ao recurso ou aceitação das razões do contribuinte, conforme descrição no parágrafo 2º, artigo 39 da Lei 13457. No exame necessário, devolve-se toda a matéria controvertida, portanto, o efeito devolutivo em sua totalidade. Estágio não acata a pretensão da autuada ter nulidade do recurso de ofício.
A do interpretação fiscal se insurge contra a decisão que exclui as notas fiscais 642.118, 620.031 e 656.697 do demonstrativo 201, em razão da comprovação da devolução de vendas. Em razão da insurgência, houve diligência no sentido de esclarecer a matéria de fato, sendo que a empresa destinatária, Brasiltin S.A., enviou declaração por e-mail confirmando que não consta registro fiscal financeiro, bem como não deu entrada à mercadoria referente à nota fiscal 620031 da empresa destinatária Márcia Maria Perdoncini Belzer e Pioneira Utilidades Domésticas Ourinhos estão baixadas para a Receita Federal. Assim, para essas duas últimas, as diligências estão infrutíferas, razão pela qual decide pelas quais existem nos autos. Conforme folha 52008 e 52010, as notas fiscais de devolução contêm a menção das notas fiscais de venda que foram emitidas pelos destinatários com a mesma mercadoria e valores não autuados. Com exceção da nota fiscal folha 52009, as demais foram emitidas por estabelecimento localizado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O estabelecimento emissor nota fiscal 52009 localiza-se em Ourinhos, e adota representação fiscal ao livro estranheza de ter ocorrido lapso temporal de 9 dias entre a emissão da nota fiscal de venda e sua devolução. Artigo 26, resumo da Lei 8078/90, estabelece o prazo de 30 dias para o exercício do direito estabelece o prazo de 30 dias para o exercício do direito de devolução em relação dos vícios do produto, assim entendo que o prazo de 19 dias não é excessivo para a devolução. Nesse sentido aqui, eu cito a resposta à consulta tributária 24.305 em 2021. Assim, entendo as notas fiscais 52, que foi 52.008 a 52.010, cumprindo os requisitos para demonstrar as devoluções. O artigo 453 do regulamento dispõe sobre a recusa de receber mercadorias, ou seja, as mercadorias não entraram no estabelecimento destinatário dela, o que não é o caso, pois trata-se de devolução de mercadorias entregue ao destinatário e posteriormente devolvido, não havendo provas do fisco que seja do contrário. A resposta à consulta tributária 3556/2014 dispõe. A distinção que o regulamento faz é em estabelecer o correto procedimento de devolução conforme a mercadoria ser retornada antes ou depois da entrada do estabelecimento destinatário adquirente. Desta forma, mantém a exclusão de notas fiscais 642.118, 620031 e 656.697 do demonstrativo 2.1, referente ao acusado de falta de pagamento, item 2 do AIN, como decidido pelo julgador de instância. A do interpretação fiscal também se surge contra a exclusão da nota fiscal 698 da ficha de identificação de ajuste AJ3, bem como da falta de escrituração, consequentemente, dos itens 1 e 3 do AIN como constatação recuída. Eu transcrevi aqui no meu voto. A diligência determinada se mostrou infrutífera, uma vez que a empresa CSI, atualmente pertencente ao grupo TGW, sediada na Áustria, com alteração de relatividade para serviço de apoio administrativo, com base na inscrição estadual no CADESP, razão pela qual decido pelas provas recusadas. Entendo que, embora, ao tempo da fiscalização, a autora tenha reconhecido a nota fiscal 698 e ela não constar como cancelada no sistema de nota fiscal eletrônica, a nota fiscal 699 refere-se ao mesmo fornecedor, mesma mercadoria, foi emitida no mesmo dia e, especialmente, refere-se à mesma proposta. Assim, não havendo provas de que a emissão das duas notas fiscais foi proposital como mantido pela lei de interpretação fiscal, nem que se refere a operações distintas, contrariando o fato de se referirem-se à mesma proposta, mantendo-se a primeira instância nesse ponto. Com relação às notas fiscais 7669, 7670 e 7792, foi decidido em primeira instância. Descrevi aqui a dessa primeira instância, que exclui as referências fiscais pela alegação de que elas não foram realizadas e o contribuinte emitiu notas fiscais de entrada em mercadorias. As notas fiscais 82, 23, 82, 22 e 82, 21, referentes a alegadas devoluções, foram emitidas 16 e 12 dias, respectivamente, após as notas fiscais 7669, 7670 e 7792. Ou seja, indica que o proprietário de mercadoria estabelecimento atuado, sendo ainda incoerente com a recusa de tais mercadorias, o fato de o transportador ser por conta da autuada e ter devolvido tanto tempo ao retorno delas ao fornecedor. Ainda ausente menção dos motivos da suposta recusa de mercadorias, como determinado no artigo 453 do regulamento,
Mesmo com a diligência, a autuada não juntou os documentos solicitados para provar que as operações não foram efetivadas, nem apresentou razão impeditiva para tanto, reiterando apenas o quanto foi alegado. Assim, tendo ocorrido entrar na mercadoria do estabelecimento da autuada, mesmo que houvesse a posterior devolução delas, há a obrigação de escriturar as notas fiscais 7669, 7670 e 7792, como determinado no artigo 214 do regulamento. Então, destaque e reforma de sua primeira instância para restabelecer registros fiscais relativos às notas fiscais 7669, 7670 e 7792 do item 3 do AE. Relativamente à nota fiscal 17866, foi decidido. Transcrevo aqui também a decisão de primeira instância, que excluiu da acusação fiscal do item 3 do AE essa nota fiscal. A nota fiscal 22668 foi emitida 44 dias após a emissão da nota fiscal 17866, indicando que houve entrada no estabelecimento da autuada, sendo ainda incoerente com a recusa de tais mercadorias o fato de o transportador ser por conta da autuada, e ter decorrido tanto tempo o retorno delas ao fornecedor, e não há menção dos motivos da suposta recusa de mercadorias como determinado no artigo 453 do regulamento, bem como a autuada não juntou documentos solicitados na diligência para provar que as operações não foram efetivadas, nem apresentou razão impeditiva para tanto, entendendo apenas o ponto alegado. Assim, como já exposto anteriormente, as provas dos autos apontam que houve entrada de mercadoria no estabelecimento autuado, e mesmo que houvesse a posterior devolução delas, há a obrigação de escriturar as notas fiscais 7669, 7670 e 7792, como determinado pelo artigo 214 do regulamento. Então, destaque e reforma da decisão primeira instância para restabelecer as registros fiscais relativas às notas fiscais 17866. O mesmo se verifica com as notas fiscais 2249, 139364, 26142 e 26593, em que a emissão de notas fiscais de entrada pelos fornecedores foi emitidas 18, 47, 68 e 88 dias após, indicando que houve entrada no mercado estabelecimento autuado, sendo incoerente com a recusa das mercadorias o fato do transportador ser por conta autuada e ter decorrido tanto tempo para o retorno delas do fornecedor. Ainda não há menção dos motivos da resposta recusa de mercadorias, como determinado no artigo 453 do regulamento, há divergência quanto à menção dos pedidos a que se refere às vendas e as devoluções, bem como a autuada não juntou os documentos solicitados de diligência para provar que as operações não foram efetivadas, e nem apresentou razão impeditiva para tanto, entendendo apenas o ponto já foi alegado. Assim como posteriormente, as provas dos autos apontam que houve entrada de mercadoria no estabelecimento autuado, e mesmo que houvesse posterior devolução delas, há a obrigação de escriturar as notas fiscais, como determinado pelo artigo 214 do regulamento. Então, destaque e reforma de São Clemente para restabelecer as registros fiscais relativas às notas fiscais 2249, 139364, 26142 e 26593. Outras notas fiscais 5114, 5119, 5123, 7262, a adição recorrida consignou. Não transcrevo também o texto da edição recolhida que exclui essas notas fiscais e registros fiscais. Nesse caso, a autuada ao tempo da fiscalização informou desconhecimento das notas fiscais ao tempo da fiscalização. Entendo que tal informação não caracteriza inércia do contribuinte nem confissão tácita do recebimento de mercadorias. Em sendo prestado ao tempo da fiscalização, isso deveria apresentar os elementos pelos quais considerou tal informação injustificada como exposta por 19. Não havendo nenhum outro elemento dos autos, entendo que deve ser mantido esse ponto, excluindo as notas fiscais 5114, 5119, 5123 e 7262, demonstrativo 3A, e consequentemente da apresentação do item 3 do AE. Quanto à nota fiscal 2469, foi decidido. Também transcrevo aqui desde a decisão recolhida que excluiu essa nota fiscal da diligência do item 3 do AE. Na diligência, a Biopapéis se encontra inapta desde 31 de 1 de 2012, assim restou infrutífero para o esclarecimento da matéria de fato, assim decide de acordo com as provas dos autos. Durante a fiscalização, a autuada não respondeu à fiscalização como informado pelo auditor fiscal autuante, após foi alegado desconhecimento da nota fiscal. Entre as considerações da auditor fiscal sobre silêncio, o entendimento de que cala consciente e confissão tácita de conta deve ser apreendido de acordo com o seu momento. O fato da autuada não ter respondido à notificação resultou na natural fação, ou seja, o seu silêncio é um físico que gerou consequências. No entanto, no processo administrativo que se inicia com a defesa, a autuada não foi silente,
Assim, não é possível afirmar que houve a sua concluição no processo. Não há no lançamento a imputação de embaraço à fiscalização. Assim, não se pode atribuir fato que está ausente da acusação fiscal. A mínima de outros elementos, considerando o artigo 112, inciso 2 CPM, concorda com o julgador de instância para excluir a nota fiscal 2469 da acusação de falta de procuração por 183 do AE. A adição primeira instância assim decidiu em relação aos fiscais 36527, 36726, 36728 e 37730. Também está escrito aqui, desde a ação recorrida, que excluiu essas notas fiscais do item 3 do AEM, em que foi alegado que se trataria de amostra grátis que não foram recebidas pela empresa. Diversamente dito para a documentação fiscal, ao tempo de fiscalização, o autuado respondeu à notificação do fisco, informando que não recebeu as amostras grátis. Em sendo prestada ao tempo da fiscalização, entende que se deveria apresentar os elementos pelos quais considerou a informação injustificada de acordo com o já exposto anteriormente. Não havendo mais elementos nos autos, no sentido de que houve entrada na mercadoria estabelecimento autuado, concorre o julgador da primeira instância, manter a exclusão das notas fiscais 36527, 36726, 36728 e 36730 do item 3 do AE. Em relação à nota fiscal 2637, foi decidido, também transcrito aqui, desde a decisão recorrida, que excluiu essa nota fiscal do item 3 do AE. Analisando a nota fiscal 2637, verifica-se que o frete foi por conta do autuado. Assim, sem razão era alegar desconhecer a operação e sobre a matéria a autuada foi cedente de suas contrarrazões. Mesmo na diligência, a autuada não forneceu os documentos solicitados para a comprovação de operação que não ocorreu. Assim, recorda-se recusa para restabelecer a agência fiscal relativa à nota fiscal 2637. Quanto às notas fiscais, 10, 46, 61, 151, 057 e 29, 295 foi exposto pela ação recorrida. Então, também transcrevo aqui o texto da ação recorrida, que exclui essas referidas notas fiscais. Ao tempo da fiscalização, o autor respondeu à notificação informando que desconhecia a nota fiscal 10, 46, 61 e 29, 295 e que a nota fiscal não foi entregue à empresa 151, 057. Em sua defesa em curso ordinário, a autora alega o desconhecimento das operações. O eventual conhecimento das notas fiscais não é razão suficiente para atribuir a obrigação de escriturar elas, mas sim a entrada das mercadorias no estabelecimento nos termos do artigo 214 do regulamento. Assim, as menções no campo de informações complementares não fazem prova de tal entrada. Entendo que tal informação não caracteriza inércia do contribuinte nem confissão tácita do recebimento de mercadorias. Em sendo prestado o tempo de fiscalização, esse deveria apresentar os elementos pelas quais considerou tal informação injustificada de acordo com o já exposto anteriormente. Como já exposto, a fim de evitar repetições para os mesmos argumentos da determinação fiscal, com respeito no processo administrativo que se inicia com a defesa, a autora não foi cedente. Assim, não é possível afirmar que houve sua confissão no processo e não há no lançamento de imputação em base de fiscalização. Assim, não se pode atribuir fato ausente da acusação fiscal. Deste modo, concordo com as ordens de primeira instância. Assim, mantém a exclusão das fiscais 10, 4661, 151, 053, 57 e 29, 295 e 33 do AE. A da interpretação fiscal acolheu as razões da ação recusa quanto à exclusão das notas fiscais 219, 2051, 62748, uma vez que o autuado comprovou a escrituração, bem como das notas fiscais de 2050 e 18848 pelo mesmo motivo. Assim, comprovar a escrituração referida às notas fiscais antes da iniciação fiscal deve ser excluída das respectivas diligências como decidido no primeira instância. O site mantém a exclusão das notas fiscais 19, 2051, 62748, 2050 e 18848 da posição do item 3 do AE. Estou predisposto com isto ao parcial público de ofício. Em suma, exclui agências fiscais, exigências relativas às notas fiscais 642, 118, 620.031 e 656697 do item 2 do AE. Exclui agências relativas às notas fiscais 698 do item 1 do AE. Exclui agências fiscais relativas às notas fiscais 698, 5114, 5119, 5123, 7262, 5114, 5119, 5123, 7262, 2469, 36527, 36726, 36728, 36730,
104.661, 151.057, 292.95, 219, 2051, 627.48, 2050 e 188.48 do item 3 do AM. Reduz o percentual da multa do item 3 para 5%, relativamente às notas fiscais 22868, 13086, 13960, 14107, 25236, 22315 e 4361. E limita a aplicação do juro da taxa cívica. E assim que eu voto, só uma licença aqui que teve um pequeno erro de digitação que eu vou corrigir. Inácio, aproveita no finalzinho ali as notas 5114, 5119, 5123, ela constou 2 vezes do trecho final do voto. Tá, um momento só, doutor Alexandre. E a doutora Mariana Anselma pediu para aguardar um minutinho, que ela teve um problema lá no acesso ao IPAT, ela está reiniciando o computador. Tudo bem. Enquanto isso, eu faço a correção aqui. Oi, presidente. Olá, doutora Maria Selma. Só um momentinho que eu vou fazer a correção do meu voto. Tá, ok. Não é que eu estava fora do ar, eu não concluiu a leitura do ofício, do recurso de ofício, mas eu vou ao voto, presidente. Tá, um momentinho só que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. Tá. Doutor Alexandre, pode repetir que o doutor teria falado dito agora há pouco? As notas fiscais. Tem uma repetição, né? 5114, 5119 e 5123. Tá certo. E 262 também, né, Alexandre? Tá. Também, né? A 7262, né? 7262, isso. Isso. Muito bem, fiz registro do voto. Peço desculpa pela leitura, mas o processo era denso, havia muitas notas fiscais, né? Tive que apreciar cada uma delas. E o processo está em discussão. Tá, presidente, só um esclarecimento aqui quanto ao entender da sua disposição final. Reduzo em 0% da multa do item 3 do AIN, é isso? Reduzo o percentual da multa, né? O percentual da multa, tá. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Ok. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Encerrada a votação, o recurso ordinário de Reval, Atacado e Papelaria Limitada foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo. Bom dia. Obrigado, um bom trabalho e, posteriormente, um bom descanso para vocês. Doutor. Bom dia. Vamos passar para o próximo processo. Processo de Coferpal, Indústria, Comércio de Tubos de Aço Limitada, recurso ordinário, de relatoria, não há protesto de sustentação oral. Esse processo aqui vai ser bem simples, é um recurso ordinário, apuração crédito indevido, depois de guerra fiscal. Adição primeira instância, admitir o processamento da defesa por... Acho que tem algum erro. E tudo bem. É um processo de crédito devido, depois de guerra fiscal. Houve o protocolo de reconhecimento dos créditos, e a DGES proferiram reconhecendo os créditos semestres com as operações deste auto de infração. E a doutora operação fiscal manifestou-se por não conhecimento recurso ordinário pelo atuado, em virtude da expressa renúncia ao contexto administrativo. Então, é bem simples, vou direto ao voto. A autora apresentou pedido de reconhecimento de crédito previsto na resolução conjunta SFP-PGE 1/2009, que foi deferido pela diretoria de atendimento e gestão e conformidade. Assim, houve a renúncia, a defesa e recurso nos termos do parágrafo no artigo 2º da resolução conjunta SFP-PGE 1/2019, restando extinto o processo administrativo tributário. Então, deste modo, não conheço recurso ordinário, devendo ser cancelado o débito fiscal em face dos créditos de semestre fundamental na decisão da diretoria de atendimento e gestão e conformidade, nos termos do parágrafo 4º, artigo 6º da resolução conjunta SFP-PGE 1/2019. Então, é assim que eu voto. Foi, desculpa, Inácio, só eu acho que é óbvio, mas ele foi convalidado integralmente, né? Não restou nenhum item do aí. Então tá ótimo. Bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vamos encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, tem recurso ordinário de Coferpal Indústria, Comércio de Tubos de Aço Limitada, que foi não conhecido. Bem, com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 3 de novembro de 2022. Pediria o Oswaldo encerrar a gravação.